Mais um cafezinho com a Dai começando. Nós vamos conversar com as advogadas Ana Lúcia Cardoso e Viviane Fernandes. Meninas, posso chamar meninas, né? Nossa, muito obrigada. Né? Por favor. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? É um prazer. E também por trazerem um assunto tão recorrente, né? Que nós vamos falar hoje sobre as mulheres, né? Que se afastam da carreira, né? Da profissão e todos os desafios que elas enfrentam para retomar a carreira, né? Então, um assunto tão necessário. Muito. E eu até agradeço. Me E é bom que nós vamos trazer inspirações, né? Sim, com certeza. Sim. É a nossa sem intenção, dúvida. não é? E eu fico grata pela presença de vocês. Somos nós quem Obrigada. agradecemos o convite. Sim. Sempre é um prazer falar de direito, mas Sim. também falar sobre esses assuntos, né? Que são do nosso universo feminino, porque somos advogadas, mas somos mães, Isso. somos filhas, somos Somos amigas. mulheres, né? somos Com erros, mulheres. acertos, né? E Sim. estamos na luta, exatamente. E eu sempre gosto de começar as conversas com a basiquinha, né? Então, vamos começar com a Ana. Quem é a Ana? Ana Lu? Isso, então, muitos me chamam realmente de Ana Lu, né? Eu sou Ana Lúcia, advogada, nasci em Santos e morei, praticamente estudei sempre em Santos, né? Mas morei uma temporada em São Paulo. E é justamente esse fator, né, que foi todo o ponto, né, o ponto central dessa história. Eu sou mãe, tenho uma filha maravilhosa que se chama Sofia e também está estudando Direito. Então é isso, basicamente, que eu quero trazer aqui, essa experiência importantíssima, né? Vivi. Vivi. Bom, eu sou a Vivi, né? Mais conhecida como Vivi, mas eu sou Viviane Fernandes. Eu sou paulistana, né? Então, nascida e criada em São Paulo. Morei no interior, em Taubaté, na querida cidade de Taubaté. Fui professora universitária da Universidade de Taubaté de Direito Civil. E depois acabei vindo para o litoral, para a cidade de Santos, não é? E aí eu vou contar para vocês minha trajetória, como tem sido até então. Eu sou advogada, professora de Direito do Consumidor, de Direito Civil, atuo também na área de Direito de Família. Tenho uma filha lindíssima, inteligentíssima, chamada Clara. Ela tem 12 anos e estou aqui hoje para conversar e compartilhar essa história de vida nossa. Porque essa parte de experiência profissional, ela está atrelada também com a experiência pessoal, né? De passar Sim, por todos esses processos, né? De retomar a carreira, os desafios. Sim. Como que aconteceu com você, Ana? Então, eu até ia falar, nossa, eu falei tão pouco, né? Calma, Deixa eu agora fazer uma emenda, né? Senta que lá vem história. Eu tenho sempre esse cuidado também. Mas assim, né? A minha história é essa, assim, de advocacia, sempre tudo dando muito certo, né? Então, estudei, passei na UAB, aí fui advogar. Conheci meu ex-marido, né, numa empresa em que trabalhei, inclusive aqui no Guarujá, porque era a empresa que na época tinha um contrato com a Dersa, que atuava na travessia de todo o litoral. Eu fazia parte, né, integrava o jurídico de lá. Ele não é advogado, trabalha na área financeira até hoje, então nos conhecemos e começou essa história, né? E aí casamos, e eu já estava advogando, sempre advoguei. Mas aí teve um momento em que precisamos ir, assim, foi mais na época, né, uma decisão de irmos morar em São Paulo, porque ele já estava trabalhando lá. E aí, quando fomos para lá, eu retornei para Santos por opção, mas divorciada. E aí foi a questão do desafio, porque eu realmente foi de fato um divisor de águas, né? É como se nada do que eu tivesse vivido fosse real. Então, eu senti como um castelo desabando na minha cabeça. Eu me senti impotente, eu tive grandes desafios e os maiores deles foi comigo mesma, porque foi autoestima muito baixa, eu não conseguia acreditar mais que eu era capaz, sabe? Foi muito sério. E aí eu tive vários acompanhamentos
momentos, né? A família, amigas que estão comigo até hoje, vibrando, me apoiando. E aí foi quando eu consegui retomar. Então, o desafio principal, eu acho que é esse, é nós conosco e essa questão da autoestima, né? Então, a gente precisa realmente trazer um exemplo para que outras mulheres que estão numa situação parecida, elas possam enxergar que há luz sim no final do túnel, é possível. E idade, ela tem que enxergar a idade como um ponto a favor, né? Porque a gente, quando tem uma experiência, a gente não começa do zero, a gente já começa sabendo alguma coisa. E esses ensinamentos me levaram para frente. E eu quero trazer isso para ajudar mesmo, esse é o propósito, né? Quando você foi para São Paulo, você deu uma distanciada da sua carreira. Isso, então, porque quando eu fui para lá, a princípio, a minha filha era bem novinha, então eu não tinha rede de apoio também. E aí ficou bem complicado. Eu não consegui retomar a carreira, trabalhar de fato num escritório, numa empresa, né? Eu até fiz alguns processos seletivos, passei, mas às vezes era assim, eu morava na Zona Sul, era na Zona Norte, e às vezes o que era mais próximo tinha alguma qualificação que eu não tinha, né? Então a gente também tem esse desafio do mercado, né? Sim. Das exigências, então tudo ficou muito complicado. Então, quando eu morei lá, eu, na verdade, advoguei, assim, algumas causas isoladas, mas algo me fortaleceu nesse período, que foi o estudo. Então, o conhecimento. Eu acho que isso me ajudou bastante, porque eu não estava advogando, não estava com uma prática, mas eu nunca deixei de estudar. Estava se atualizando, né? Não Isso, deixou de se atualizar. Isso é uma coisa importantíssima em toda a profissão. Eu acho que foi isso que me ajudou, porque desafios eu tive externos, mas o conhecimento me dava uma segurança. Então, por isso que eu não desisti. Eu sei que muitas pessoas, até da própria família, não acreditavam que eu ia conseguir, né? Porque eu me distanciei bastante mesmo. E o fator psicológico também me punha para baixo, né? Então era uma luta. Melhorava e vinha aqueles monstrinhos, né? E foi isso, né? Então, esse desafio todo aí que, graças a Deus, superado, né? Superados. Esse é o intuito, né? É, De a sim, gente sim. expor os desafios, É. mas também expor soluções e dizer que foi superado com sucesso. Sim, é com claro que certeza. sempre teremos desafios, né? A vida é um contínuo, né, desafio. É verdade. E a gente tem que estar preparada para isso o tempo inteiro também. Sim, é sempre. Sim, encarar os desafios como oportunidades de aprendizagem. Isso. Talvez esse seja o grande segredo. E talvez também a gente precise passar por aquilo para aprender, para Com certeza. ter um rumo diferente, né? Seguir um outro rumo e Sim. se autoconhecer, que é importante. Autoconhecimento. Olha, é a chave. chegou É o na palavra. autoconhecimento. Hoje em dia, acho que é a chave Foi. de tudo. Vamos, antes de entrar no autoconhecimento, Sim. vamos falar um pouquinho. E como foi com você? Comigo foi o seguinte, então sou, como eu havia mencionado, paulistana, não é? Então, minha vida inteira nascida, criada, fiz direito lá no Mackenzie, né? Muito longe da minha casa, porque eu morava na Zona Sul. E o Mackenzie lá na Zona Oeste, eu não tinha carro, Sim. então todo aquele perrengue, né, de pegar, sim, eu sei Sofia como é. passa por Sim, isso. eu sei como é, pegar ônibus às 5 da manhã, lotado, sei como é tudo isso, né? Mas tudo valeu como aprendizagem, Fortalece. né? Me fortaleceu demais, não é qualquer coisa que me assusta, né? Não é qualquer tipo Não, de desafio que vai me assustar também. Pois então, estudei, não é, em São Paulo, quando eu conheci o meu marido, eu estava finalizando a faculdade, ele um semestre à minha frente também, fazendo direito no Mackenzie. Então nós namoramos e depois eu trabalhava num escritório grande em São Paulo, escritório de direito internacional, de litigioso complexo, né? Então, assim, era um escritório que tinha filiais em vários países, né? Então, um escritório muito bom. Eu estava bem nesse escritório. Todavia, vim morar no interior. E por que eu fui morar no interior? Porque o meu então noivo, depois marido, foi aprovado num concurso para ser professor da Universidade de Taubaté. E então eu prestei o concurso no semestre seguinte e fui aprovada também. E aí ele se tornou professor de direito penal e eu professora de direito civil. E nós então fomos para Taubaté, nos casamos em Taubaté, essa região do Vale do Paraíba realmente mora e para sempre morará no meu coração. E moramos por um tempo lá, então os dois trabalhando, né? Então, Sim. até então eu exerci
exercitava a minha profissão. Nós dois conseguimos também concluir o mestrado, né, também no Mackenzie. Então, assim, estávamos ali seguindo a nossa profissão. Até que vem aquele momento que muitas mulheres agora com qual elas vão se identificar. O marido foi aprovado num concurso público na cidade de Santos. Aí você vê. E aí ele foi convocado. O que eu fiz, então? Pedi exoneração. Veio acompanhar. E vim acompanhar. E aí, quem é Viviane em Santos? Eu sabia quem era a Viviane em São Paulo. Eu sabia quem era a Viviane em Taubaté, a professora Viviane, alunos queridos que falam comigo, né, até hoje, não é? Né? E aí eu vim para Santos. Interessante, perto da minha família de São Paulo. E vejam, sempre sem a rede de apoio, né? Só nós sem dois. Família sem é família, sem família, novos amigos a todo tempo, né? Formando esse círculo novamente de amizade a todo tempo. E então viemos para Santos. Quem é Viviane aqui, né? Quem é Viviane no litoral? E aí, mais uma vez, me reinventei. É por isso que eu gosto tanto do mito da Fênix, né? Dessa figura mitológica que eu já vou trazer para a mesa agora no começo, né? Se alguém não conhece, quem é a Fênix? Vai lembrar do filme do Harry Potter, né? A Ordem da Fênix, né? Então, o que acontece? Fênix é aquele pássaro majestoso que arde em fogo, queima, vira cinzas, mas depois ele renasce mais fortalecido, né? Vezes, e se reinventa. E eu tenho a dizer, Dai, que somos todas Fênix. Sim. E não é uma vez só na vida. É verdade. São muitas Cada uma vezes. do seu modo, né? Cada uma Mas com a sua sim. história, e nós né? conseguimos. Isso, E nós conseguimos. Então, me reinventei, feito Fênix novamente, e fui me recolocar no mercado de trabalho, né? Então, assim, nunca deixei de advogar, né? Minha família é uma longa família de pessoas que estudaram direito, algumas do concurso público, outras mesmo da área privada como eu, né? Mas então, assim, do direito em si, eu nunca me afastei completamente. Mas então eu estava naquela faixa etária que é importante trazer também. Sabe aquela faixa etária dos 30 anos de idade, em que todo mundo começa a pressionar? Casado eu já estava. Falta um Mas filhinho. e o filho? E hoje em dia o que a gente vê? Tantas mulheres de qualidade desesperadas para encontrar exatamente. alguém somente para ter ali o seu filho, e acabam se submetendo a tantas situações abusivas, inclusive em todos os níveis, né? Acabam se submetendo. Pois então, 32 anos, todo mundo pressionando, mas e aí o filho? Então, engravidei da minha querida Clarinha, né? Quando a Clarinha nasceu, aí eu fiquei naquela circunstância. Onde eu estou, né? Mas dá para abrir o escritório. Não me afastei totalmente do direito, mas eu queria cuidar dela também. Um sonho se realizando, né? O grande amor da minha vida. Sim. Clarinha, eu escolho você. Sempre digo isso pra ela. O grande amor da minha vida, eu queria cuidar dela também. Mas e a parte da carreira? E aí começou a ter muito conflito interno, né? E é esse conflito que as mulheres, pelo qual elas passam. E aí, carreira, casa, filho, marido, mas viram, eu já tinha feito a faculdade, o mestrado, professora universitária, larguei, voltei, o que eu faço, né? Então aquela circunstância toda, resolvi o quê? Procurar o autoconhecimento e fui então fazer terapia. Recomendo, importantíssimo. Sim, é muito importante, não é? Eu também E com a minha querida terapeuta Suzana Romero, lá de Santos, ela, conversando com ela, várias circunstâncias, né? A gente já começa a ver que aquela compatibilidade toda de um casamento já não estava mais acontecendo, né? Essa altura. E ela deu a sugestão. Mas por que você não se lança novamente no mercado de trabalho, mas se lançar mesmo, não com os seus casos particulares, se lança totalmente, né? Eu falei, mas eu não conheço ninguém aqui, como eu faço? Ela, mas você nunca trabalhou em outra área? A Clarinha, eu não quero ficar tanto tempo mais no escritório, porque a vida de advogada é extenuante, não tem horário para terminar, né? Então a gente vai até de madrugada e tal. O que fazer? Aí ela, você nunca trabalhou em outra coisa? E aí eu lembrei. Sim, durante a faculdade eu dava aula de inglês. Eu dava aula de inglês, eu era professora de inglês. Ela, por que não? Eu, mas será que eu poderia? Mas eu não conheço ninguém da área. Ela, vai. E aí, como Fênix, me reergui, montei meu currículo, né? Porque eu já estava, então, naquela época, com 32 anos, né? E aí, eu tinha dado aula na faculdade, quando eu tinha 20 anos, né? Já fazia bastante tempo, sempre gostando do inglês, mas aí só para uso próprio.
Elaborei meu currículo, corri atrás, não senti pena de mim mesma. Sim, não dá, não pode. E fui. E dei aula por um bom tempo de inglês. E adorei dar aula de inglês. E aí, quando eu voltei para esse momento de dar aula de inglês, passei por problemas de saúde. Tive que fazer cirurgia, ainda bem, tá tudo bem agora, mas cirurgia grave, intracraniana, sabe? E aquele medo, vai ter que abrir cabeça, estão sabendo agora, né? Eu não sabia disso. Exato, hoje é dia de emoção, entendeu? Essa cirurgia as revelações de macroadenoma de hipófise, eu tive que fazer 2 vezes, mas foi pelo nariz, né? Então, assim, fica em UTI neurológica e tudo mais, né? E eu tinha acabado, olha só, eu já tinha acabado de começar a dar aula, a Clarinha, né? Aí veio já essa ali, situação. já cresci, veio essa situação, né? Então eu tive que me afastar para fazer essa cirurgia. Mas aí estava dentro de mim sempre a advogada, que nunca tinha deixado de ir embora. A minha psicóloga falou: você não usa aliança de um lado? No outro, você precisa usar o seu anel de advogada. Onde está o seu anel? Falei, mas eu nunca tive um anel de advogada. Ela, pois compre. Importante esse símbolo para você. E aí eu comprei meu anel de advogada. E aí, mais uma vez, a La Fênix, fui lá me reinventar. Mas como é que faz para ser advogada aqui em Santos? Eu não conheço Começar ninguém. do zero, né? Até você ganhar eu nem cheguei credibilidade. nesse ponto, porque dá uma história para 3 podcasts. Mas eu vou resumir. Vou chegar aqui ao meu lá, ponto. então, Vamos rápido. E aí o que acontece? O que eu faço, né? E aí eu comecei a me informar. E já vou dando as dicas, né? Para quem tá precisando fazer esse recomeço de Fênix, né? Se acolha, Isso, não se culpa, sim. mas faça por você. Você é a protagonista da sua história. Você consegue. A Fênix está lá dentro. Então faz o seguinte, o que eu fiz? Falei, deixa eu começar a pesquisar. E aí eu me aproximei da minha querida OAB Santos, Sim. que até arrepia, me recebeu de braços abertos. E aí eu comecei a ser membro da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Direito Civil. E comecei a fazer o que eu gosto, trazer palestrantes, estudar. Sim. E depois, nas gestões seguintes, vendo o meu grau de participação, de profissionalismo, aí eu já abri o escritório. Nesse meio tempo, por incompatibilidade de gênios, acabei me divorciando. Não voltei para São Paulo, eu fiquei. Sim, Era importante para minha verdade, filha, eu queria que ela ficasse perto do pai dela. Estávamos divorciados, mas ele trabalhava aqui, né, em Santos como funcionário público. E então eu fui nomeada em 2 gestões seguidas, né, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, atuando também na área de defesa do consumidor. Meu escritório é em Santos. Os meus contatos de São Paulo, né? Então nada é perdido. Isso que eu queria, como o mundo digital também favorece. Exatamente. Conecta, né? Independente da distância, hoje a você gente tem consegue isso ter a favor, contato. né? E você consegue ter contato. Então, sempre use a sua experiência, os seus conhecimentos, não jogue nada É fora. falta de certeza. valorização, né? Às vezes a pessoa não tem a noção da autovalorização, então Exato. acha que acabou ali. Não espere que ninguém lhe diga o quanto você vale. Você sabe. Esse é um ponto importante, porque a gente às vezes deposita em outra pessoa e aí vem a frustração, valor, né? A expectativa que a gente cria. Então a gente tem que ter expectativa mínima, né? Porque nós não podemos depender de ninguém, né? O que o outro vai achar, o que o outro... Eu me vi muito nessa situação. Acho que a autorresponsabilidade também entra quando o nesse casamento caso. acabou, porque Sim. aí eu descobri também várias coisas, mas com autoconhecimento também, né? Sim. E aproveitando, né, aqui para falar sobre isso também, porque além da terapia, eu fiz alguns cursos que foram muito importantes para mim, de imersão mesmo, assim, de PNL, sabe? E aí ali eu mudei a forma de me enxergar, eu consegui aprender a ressignificar muitas situações, né? Porque é isso que eu falo, a gente só, às vezes as situações, elas se repetem, porque a gente às vezes não tem a aceitação para enxergar o que precisa ser mudado, e às vezes, e a principal mudança sempre vai ser nossa, nem que seja na forma da gente olhar para um problema, né? Porque às vezes a gente cria aquele problema, aquela coisa, e às vezes é só uma forma mais leve de lidar com aquele problema, porque o problema às vezes não vai mudar mesmo, né? Às vezes é uma questão familiar, de saúde, porque eu tenho, eu tenho esses problemas. Eu não digo
problemas, são questões que me desafiam, né? Com a minha mãe, com questões de saúde, meu irmão também. Então, a gente tem que, não adianta eu sofrer com isso, né? Porque isso, se eu levar para o lado do sofrimento, eu não tenho forças para cuidar de mim, né? E aí eu só cuido deles, e é isso que precisa. A gente precisa em todas as situações, mesmo com os filhos. Eu também amo minha filha, ela é tudo para mim, foi a principal inspiração e força para eu chegar onde cheguei, onde estou, né? Mas sempre, eu sei que quando eu comecei a aceitar as coisas melhores, não aquela aceitação de não mudar, não, aceitar assim, não, tudo bem, isso aqui tá tudo certo, tá acontecendo, mas eu não quero. Eu quero mudar. O que eu tenho que fazer? Qual a ferramenta que eu vou usar hoje, né? Porque lá nesse treinamento que eu fiz, a gente fala muito em ferramentas, né? A neurolinguística fala muito, né? E é isso, né? E aí buscar essa força, né? Pra então mudar, né? E o que você tá fazendo? Muitas vezes eu falo, né? Que não é desistir, mas descansar, né? Então a gente dá aquelas pausas, né? Que são estratégicas e volta, né? E a minha experiência é essa, né? Eu sempre trabalhei em escritórios. Quando eu voltei para Santos, eu retomei a minha advocacia no escritório que eu trabalhava quando eu fui morar em São Paulo, né? E foi uma experiência importantíssima, porque era um local de segurança para mim, né? Que eu estava com pessoas que eu conhecia há muito tempo, os diretores do escritório, um escritório lá em Santos, né? E aí eu consegui ir retomando, depois passei por um outro local também importantíssimo, ele ali me desafiou muito. Esse advogado, ele foi uma figura assim que me fez enxergar que eu tinha potencial para ser gestora do meu escritório, sabe? Ele trouxe isso para mim. E ele deu uma oportunidade maravilhosa na época, que foi trabalhar com leilão judicial, extrajudicial, porque eu já trabalhava no outro escritório, mas de um outro ângulo, né? Então, eu era advogada do credor, na verdade era isso. Então, aí eu passei a ser a advogada de quem ia lá e arrematava, sabe? Participava do leilão. Aí absorvi o conhecimento e aí eu falei, bom, eu acho que é hora de eu dar o primeiro passo, mas assim, sempre tudo muito, às vezes eu acho que eu podia ter acelerado talvez um pouco mais, então hoje eu busco ter mais equilíbrio, sabe, para não esperar tanto. Eu me desafio a hoje estar aqui é desafiador para mim, então assim, porque a gente até falou sobre isso na vinda com a doutora Vivi. A mulher, quando ela renasce, né, palavras da doutora Vivi, que ela me inspira muito com isso. Ela falou, a mulher, ela tem medo de se mostrar. O medo de ser vista. Isso é muito importante, a gente não pode. E aí entra outros aspectos. Fala, doutora, fala você. Sobre isso. O que a gente verifica? O que é necessário fazer? Quem está, então, numa situação assim? Então, veja, todas nós temos essas histórias desafiadoras. Vejam, então eu já estava lá no meu escritório, não parecia que estava tudo bem? Teve lá as cirurgias cerebrais, se reinventando no capital interior, litoral, divórcio e tudo mais. Infelizmente, depois do divórcio, eu com a minha pequena, o que aconteceu? O pai dela faleceu. Né? Então, assim, é muito pesado, é muito triste. E eu voltei para São Paulo, porque a minha família toda lá, ficamos só nós aqui. Não. Por que eu não voltei para São Paulo? Porque eu conversei com a psicóloga dela. Então, vendo uma figurinha sempre presente aqui, o psicólogo. Doutora, você é demais. Tá vendo? Tá vendo? Assim, uma figurinha. Por quê, gente? Eu tô sempre ali no autoconhecimento. A Fênix tá aqui dentro. Tem que ter uma estrutura, uma base para aguentar todos esses desafios. Precisa. Quando você acha que tá tudo indo às mil maravilhas, vem mais um, né? Muito Essa força, ajuda. O tempo inteiro. Tem que entender a diferença entre ajuda e validação. Entre ajuda de quem possa te ajudar, por exemplo, o psicólogo, Sim. e migalhas de pessoas que lhe
manipulam, não é? Que dizem o que você quer ouvir para que você possa ser adestrado. Se você mulher faz o que eu quero, você vai receber essa validação. Você é linda, rainha, não é isso? Mas se você não faz o que é desejado, então você é tratada com o famoso silêncio, não é? O tratamento de silêncio, todas essas técnicas que nós já estamos fartas de conhecer, gaslighting, não é? Aquela memória seletiva, né, dos abusadores. Sim, isso, e eu digo isso com a maior tranquilidade porque nós atuamos na linha de frente do direito de família, não é? Sim. Então nós lidamos com esse tipo de situação abusiva que pode ser perpetrada pelas mulheres em relação aos seus companheiros também. Que isso fique bem claro, né? Nenhuma bandeira de um lado ou de outro está sendo aqui hasteada. Não é essa questão. Mas então o que acontece? Por que eu fiquei, né? Porque eu conversei com a psicóloga da minha filha e ela falou assim, olha, já foi tirado muito dela. Se você conseguir, pode ficar em Santos para que nada mais seja tirado dela. As mudanças e recomeçar, demais, né? Recomeçar, sempre recomeçar. Acho que para criança, para adolescente é mais difícil, ela né? tem que se adaptar lá, novos Sim, amigos, novos amigos. A ambientação. Exato. A ambientação para criança é muito importante, difícil, né? O mundo dela era ali e a nossa vida, lembra em São Paulo que eu falei? Ônibus, 3 horas Lá tem isso, aqui né? É deliciosa mais desafiador. A vida no litoral. Eu amo Ela tem quantos litoral. anos? Hoje ela tem 12, né? Quando tudo aconteceu, ela tinha 9, né? 9 para 10 anos. Então, o que acontece? Resolvi ficar e foi a melhor decisão das nossas vidas, porque nós somos muito felizes aqui. Eu tenho clientes que são... A advocacia nos permite isso, né? Eu tenho clientes aí de todo o país, né? E o que acontece? Nesse meio tempo, eu estava muito satisfeita, apesar dos desafios todos, de ter que me levantar aí como fênix tantas vezes, mas eu olhei para dentro. Tem mais alguma coisa que eu gosto muito. E o que é que eu não estou fazendo? Dar aula. Lembram que eu falei no começo? Eu dava aula de inglês na faculdade, depois eu dei aula de inglês quando eu já estava em Santos. Depois eu nunca deixei de estudar o direito civil, o direito do consumidor, e aí eu já dava aula na Unital, não dava aula de direito civil lá. Falei, olha, mas eu quero dar aula aqui no litoral também. Voltou a dar mas eu não conheço ninguém, como eu faço? Mais uma vez, fui buscar todos aqueles meus conhecimentos, o networking, para ter o quê? Uma oportunidade, sem esperar que pessoas, né, lhe indiquem, sem conhecer o seu profissionalismo. Se acontecer, aconteceu, mas não conte com isso, está dentro de você, mas estude. Como a doutora Ana nos disse então, aqui. Isso é importantíssimo. E foi sensacional. Tem que ter bagagem, né? Tem que ter bagagem. Doutora, inclusive, eu percebi isso, que quando eu comecei, né, que é bem recente isso, não tem nem 2 anos, né, que eu voltei a advogar, né, por conta própria, autônoma, porque nós não somos sócios, cada uma tem o seu escritório, é no mesmo edifício. Sim. Eu já tenho parceria com a doutora em ações, mas, né, cada uma com o seu. E aí, eu senti isso, que a forma como as pessoas me olhavam. Então, todo mundo sabe que eu sempre fui estudiosa, né? E então, isso também ajudou muito, porque realmente você também não precisa ter esse trabalho de ter que ficar provando nada, né, para ninguém. Mas eu acho que a gente, ao longo da vida, a gente vai sim, né, fazendo esses registros, né? Então, que sejam os melhores possíveis. Sim. Mas realmente, né, você ser uma pessoa comprometida, estudar. Conhecimento, né? Invista em você. Sem contar que o conhecimento ninguém tira, né? Não tira. Não tira, é seu. E você usa. Um dia você usa, né? Sim. E aí eu dei aula aqui em Guarujá. Dei aula aqui no Guarujá. Na UNAERP, sim, de Direito do Consumidor. Meus queridos alunos, né? Aqui na UNAERP Guarujá. Inclusive, durante a pandemia, né? Então, chegou a pandemia. Nossa, e aí, senhora, gente? O que foi a pandemia, não é? Uma grande oportunidade, porque assim nós conseguimos clientes de outros estados, a advocacia teve de se reinventar, deixou de ser física para ser 100% digital, né? E nós nos reerguemos de novo, todas nós aí nessa época da pandemia, né? E segui, né, em Santos, depois disso eu tive mais um relacionamento, né, aqui na cidade, porque nós somos também, então, somos fênix em todos os sentidos. Exatamente. Então, não em todos os aspectos. Não pode deixar essa coisa de lado, né? Sim. E tive também um relacionamento, agradeço muito por isso, cada qual com seu gênio, e depois de um momento, a mulher tem de ter essa maturidade de compreender que não necessariamente existem algozes
em todo lugar. Não, Você tem que não. perceber as situações em que você deve se retirar, Sim, né? sim. Mas não necessariamente algoz a todo momento. Você tem que ser fiel a você mesma. E também digo mais, nem também a obrigação de estar com alguém, né? Porque algumas pessoas Exato. também cobram isso, né? Assim como cobram lá o filho quando você tá recém-casada, quando você se divorcia, né? Eu também tive, né, outros relacionamentos, sim, né? Eu tenho uma pessoa com quem eu me relacionei, inclusive bem jovem, antes de eu casar, e depois eu reencontrei com ele também estava divorciado, né, após o divórcio, né, e ele também faleceu, e me marcou muito, porque era uma pessoa que eu já não tinha mais, assim, um relacionamento com ele, mas ficamos amigos. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ter esse compromisso, eu acho que todos nós podemos ser mais felizes acompanhados, né? E eu acredito muito nisso. Mas não ser feliz com outra pessoa, não é isso. A felicidade, ela é unipessoal. Cada um conquista a concordo. sua, né? Não depositar no outro, Não, né? A sua Essa felicidade. expectativa é muito pesada, é muito forte. E hoje nós nem temos mais, as pessoas, elas mudou muito os relacionamentos, a vida, e eu acho que as pessoas nem estão mais dispostas a isso. Então a gente tem que ter cuidado para não se frustrar, né? Óbvio que nem achar que todos são algozes, né? Mas também nem achar que a pessoa vai vir o príncipe e vai te... não se permita manipular. Essa isso é parte, né, importante. de relacionamento é um pouco mais delicada Acho mesmo. que todo mundo passa por essa fase de achar que vai ter um príncipe, Isso, né? e é importante falar, porque senão nós Não, vamos tem a pessoa que combina melhor, né? A Exato. pessoa mais ideal, acho que tem isso. Eu acho que a né? pessoa, se me permite, a pessoa que esteja na sua energia. Então, o que eu tenho percebido, sim. esses estudos todos aí de autoconhecimento? Fala, Você vai doutora, virar terapeuta, fala. hein? Fala, doutora. Aí, isso é coisa de quem lida com direito de família e com os vulneráveis consumidores, Sim, né? sim. E também de quem já passou por algumas coisas, né? Como vocês experiência viram. própria. Abafa o Abafa o caso. Mas assim, o que eu tenho percebido? Eu queria até saber a opinião de vocês a respeito. Conseguem perceber como nós cansamos de ser agora as guerreiras Xena? tem Ninguém isso, tá achando é mais verdade. graça nisso. Não, Nós queremos a nossa energia. Ninguém quer ser sustentada. Nós temos. A gente tá falando aqui de profissão. É isso mesmo. Não é isso? Mas assim, uma coisa que deve ficar bem clara. Nós temos a nossa energia feminina. Isso é importante. Não é Que isso? gosta do cuidado, de uma Exato. atenção, né? Nessa conexão com o divino. Isso. E o que é necessário para que um par se dê bem? Uma energia masculina, né? Sim, E o que eu tô querendo dizer com isso? Não estou dizendo sobre sexualidade, Não, sobre não, nem questões escolhas, financeiras, nada disso. Está muito mais no encontro de energias, né? Energias que sim. acabam ali se complementando. Mas aí pra chegar nesse nível a pessoa já tem que estar bem Por evoluída, isso que tem que ir né? no autoconhecimento. É verdade. Exatamente E dos isso. dois lados. Dos dois Eu acho que lados. essa parte energética de evolução, eu acho que tá mais realmente focado mais pro lado feminino, né? Porque você raramente encontra um homem que vai falar sobre isso, que tem alguns, esse... Por isso que mas o descompasso tá raro, grande, né, Dai? então, Exatamente, tá bem raro, né? Esse, Desequilíbrio. sim. Por isso que o descompasso tá grande. E também tem esse outro desafio das mulheres, né? Então vamos supor, muitas aqui que estão nos vendo hoje, muitas vão passar por esse processo de fênix, né? Esperamos Isso. poder contribuir, né, com a nossa história pessoal. Sim. Mas muitas também estão aqui como nós, só que estão num outro passo que eu vejo que não estão muitas pessoas falando, que é o quê? O medo de ser vista. Então aí o que acontece? Você consegue, né, superar aqueles desafios, se lança ali no mercado de trabalho novamente, né? É a dificuldade de sair do mercado para filho, marido, casa, depois a dificuldade de voltar para aquele mercado, né? Isso é uma coisa que já foi amplamente debatida e nós já vimos. Nós temos que buscar as ferramentas em nós, Sim. né? E nós temos a fênix Nossa em nós. força, né? A nossa força, a nossa fênix Ativar, interior. né? O nosso... Ativa. Super fênix, ativar. Ativa, ativa. É bem isso aí. Não é isso? Ativa essa Nós fênix. somos meio ela tá maluquinhas, lá. mas Somos faz assim. sentido, Sim, né? sim. Faz sentido. É autoconfiança também, Sim, né? sem Sem autoconfiança dúvida. você não dá um passo à frente. Exato, e aí essa autoconfiança, ela passa por um outro desafio. E o medo de ser vista? Aí você conquistou quantas e quantas nós conhecemos, né? Que já conquistaram esse retorno ao mercado de trabalho, muitas que estão extremamente felizes, desempenhando seus papéis de esposas, de cuidadoras, né? Que as mulheres, elas são livres também para
para isso. Não pode ser uma escolha dela também, Sim. né? Ninguém quer ser mais a guerreira Xena, que isso fique bem claro, É, né? É muito pesado esse título, Não, né? não, a Guerreiro gente o já tempo viu que inteiro não dá. Não, a gente já viu que não funciona. Não funciona. Mas aí depois que elas atingem, e o medo de ser vista, né? Nossa, O julgamento, mas o julgamento, mas você vai aparecer, mas você vai contar a sua história pra Dai? Isso. Mas e o seu Instagram, você vai fazer vídeos, né? Mas Nossa, você talvez está- seja alguém que quisesse estar no seu Isso. lugar, É esse o falando ponto, Dai. aquilo E a não gente tem escuta coragem. até algumas coisas assim que eu vou falar aqui, porque temos que falar a verdade, né? Você está parecendo muito, cuidado com a inveja. A inveja. Gente, Se blinda. né? Se benze. A inveja nós estamos todos aí vulneráveis a energia isso, não não tem é? jeito, Não é. tem. O invejoso, na verdade, é uma pessoa que às vezes não está bem, né? O invejoso, a invejosa, né? Não está bem, não tem forças, às vezes, para chegar ali e fazer. E aí é mais fácil ter inveja, né? Por isso que eu falo, todos nós somos capazes, nascemos todos para sermos felizes, né? E nós temos hoje, né, a parte da internet, né? Sim. Esse mundo que tá aí, que tem muitas ferramentas disponíveis. Busque o então, autoconhecimento, não é? sem dúvida. Então, tá à disposição de todos. Então, assim, não ficou bom. E outra coisa, né? É mais importante fazer, né, do que deixar de fazer. Então, sempre, às vezes você faz, não fica muito bom, mas é importante você buscar, Fazendo aprimorar. que você vai melhorando, Isso, né? e É assim, isso. e ficar um pouco mais leve. E acreditar que vai ter sempre alguém que não vai gostar, que vai julgar e que vai criticar, e tá Isso. tudo É bem. impossível agradar. Isso é a problema todos. do outro, É. né? A Sim. crítica e o julgamento é do outro. do Então, outro. assim, isso é um monstro. Pra mim, foi considerado um monstro na minha vida. Esse medo Aceitação, né? de crítica, de. achar que- Porque Mas assim, não vai porque agradar você não sabe todos. se você vai ser validado, né? porque as Se você pessoas vai se ser colocam validada. Se no você molde. se validar, ninguém precisa mais, né? É, isso, mas para você chegar a esse ponto, precisa de autoconhecimento. precisa estar forte. Sim. Fortalecimento, né? Isso. Espiritual sempre e emocional. Que aí o emocional entra toda essa gama que É falamos, isso. Eu gostaria né? até de indicar um livro que está disponível na internet. Existem vídeos, audiolivros, né? É da Liz Bourbeau, As 5 Feridas da Alma. Então, ferida de injustiça, ferida de traição, ferida de abandono, ferida de rejeição e a quinta ferida que até o final da nossa conversa aqui eu devo me lembrar, né? Mas tudo bem. Procurem Eu não que sei vocês qual vão é essa encontrar. ferida, deixa eu pensar. Mas procurem que vocês vão encontrar. Então, vejam, olha que chocante daqui que eu pude perceber nesses meus estudos, né? Nessas minhas revoadas de fênix aí, né? Sim. O que eu pude perceber? Certas características que nós consideramos que são a nossa personalidade, na verdade, são respostas ao trauma. Então, por exemplo, nossa, ela é tão boazinha. Nossa, ela é tão doce, ela é tão educada. Não, você é uma pessoa que procura evitar conflitos para Dos sempre traumas. receber validação. Tem isso também. Nossa, mas se eu falar o que eu quero, as pessoas vão se afastar de mim. Vão. Possivelmente aquelas que se beneficiavam Sim, do que você naturalmente fornecia, isso. né? Então, assim, isso é um autoconhecimento profundo. E aí, o medo de ser vista, né? Geralmente vem de uma ferida materna, mães que sofreram muito, né? E aí, a gente, para ser leal às nossas mães, então nós temos Exatamente. medo É um de assunto aparecer. bem profundo, É um assunto né? profundo, É mas nós complexo. conseguimos abordar as pessoas, todas nós aqui podemos Mas ainda procurar. que seja assim de uma abordagem bem pincelada, é importante porque Saibam que a isso pessoa existe. precisa exatamente É. ter Ter essa, pelo vamos menos plantar essa esse semente. clique, isso, olha. um clique. Vai É. por aqui que você vai encontrar o caminho. Exato. O universo, quando ele quer mostrar, então pode ter certeza que esse podcast, nessa parte que nós estamos falando, vai aparecer no feed E de você está alguém. disposto também, a pessoa também tem que estar Exatamente. disposta, né? Também não tem. Agora vamos aproveitar aqui. Vocês são duas advogadas, mulheres brilhantes, passaram por vários desafios, cada uma, né, com as suas situações. Hoje em dia, né, vocês conseguiram retomar as suas carreiras, são mães. Vocês se sentem, duas perguntinhas, vocês se sentem realizadas? E o que inspira vocês todos os dias? Porque nós sabemos, né, que como todos os desafios falados aqui, todo dia é um desafio. E nem sempre a gente levanta sorrindo, né? Às vezes a gente levanta mesmo, né, baixo astral. E o que te move, o que te inspira? Então, duas perguntas para cada uma.
Vamos Sim. lá. Vocês lembram a primeira? Então, assim, essa questão da inspiração, é óbvio que ela é física também, né? Então, eu tenho a questão da minha filha, que é um amor e é uma cumplicidade muito grande, a minha mãe, né? Tenho meu irmão, que são as pessoas mais próximas. Mas eu acho que descobrir que tem algo acima, além, né? É muito importante. Sim. E aí, eu vou falar sobre algo que parece clichê, mas é difícil de exercitar, que é a gratidão. Então, é a gente passar pelas coisas e saber que a gente tem que agradecer, porque tudo vem para abençoar, para ensinar, e tá tudo certo, né? Porque Deus nos dá muitos meios, pessoas, né? Tudo é instrumento. Então Deus está sempre ali, ainda mais se você for alguém que entrega para o universo, não querendo falar de religião, mas falar dessa espiritualidade, né? Então eu acho que isso é importante, né? Então hoje eu tô mais conectada com isso, com essa questão de agradecer, porque eu volto naquilo que eu falei, a gente só consegue mudar aquilo que a gente, talvez eu tenha falado a palavra não mais assim certa para a ocasião, que eu falei aceitação, não é aceitação, talvez seja a gratidão nesse sentido, de saber que tudo vem no momento certo e que vai passar, porque nada fica, né? Fica assim, os princípios, os valores, Sim. né? Mas as situações, elas mudam, né? E a gente saber disso, então isso eu acho que é algo assim que inspira no meu caso, né? E a meditação também. Que com a meditação eu voltei pro ponto, foi incrível, eu comecei a fazer a meditação, inclusive a Josi, que esteve já aqui, ela me ajudou muito com isso, e aí eu tava com essa questão, sabe, da gratidão, que papo chato e tal, e aí eu comecei a fazer a meditação. Imagina 99% da população pensando desse jeito. Então, que gratidão nada. Aí eu caí na meditação e veio a gratidão, e eu falei assim, peraí, eu vou abrir meu coração, eu vou aceitar melhor esses ensinamentos. Sim. E aí eu meio que paguei para ver assim os efeitos mesmo de verdade, porque até então eu não tinha feito assim de coração. E eu vejo a mudança, é um processo, mudança, né? É um processo. Você aceitar e ter essa percepção. E a questão da realização, né? Então, eu estou muito feliz com a Ana, que eu falo, seja sempre corajosa, é o meu lema, né? Eu era uma pessoa muito medrosa e eu vivia muito à margem do que as pessoas achavam, pensavam, falavam, e eu precisei de fato renascer e, sabe, me libertar dessas coisas assim, de crenças que me impediam. Claro que ainda tem muita coisa, né? E aí eu consegui me abrir bastante para isso. Quer falar qual é o problema, né? Eu vou fazer meu vídeo, eu vou sim seguir meu caminho. Então, realizada assim, sei que estou no caminho. Encontrei já o caminho, que foi difícil demais, né? Voltar para ele e trilhar até aqui. Mas tirei a palavra difícil também, coloquei desafiador, né, porque fica mais leve, sempre buscando mais leveza, né, esse fortalecimento, e agora é só seguir com tudo isso que me fez chegar até aqui, né, e principalmente, né, profissionalmente falando, com o estudo, né, é isso. Vivi. Vamos lá, né? Quem me inspira, o que me inspira, né? Sim. Faço minhas as palavras aqui da doutora Ana. Em primeiro lugar, sempre, né? Clarinha, né? Que menina, que fênix. Ela é fênix, né? Passar por tão novinha, por tantas situações assim, e tá lá brilhando, toda campeã de matemática, toda linda, maravilhosa, e que eu procuro inspirar também para que seja ela mesma, né? Que não tenha aquilo que para muitos é uma vantagem, mas para nós
isso daí demanda um gasto energético muito grande, que é o perfeccionismo, né? O controle, sim. né? Então, isso daí é uma coisa a se trabalhar, e eu procuro sempre trabalhar nela também. Então, minha principal inspiração, né? É a Clarinha, né? Mas quem está por trás da Clarinha, de mim, de todos nós? Deus, a espiritualidade, né? Esses lindos sinais que são dados o tempo todo, Sempre. de que não estamos sozinhas. Sim. Essas sincronicidades maravilhosas, não é? Que basta ter ouvidos de ouvir para que nós possamos entender os sinais do universo, para que nós possamos nos alinhar a ele, né? E se estou satisfeita, né? Realizada profissionalmente, sim. Muito realizada profissionalmente, porque eu realmente adoro o direito. Eu sou uma advogada professora e uma professora advogada. Eu trabalho no que eu realmente acredito, né? E eu sempre falo isso para os meus clientes e para os meus alunos. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Isso. Então, quando um cliente vem até nós, então não é para fazer o que ele acha que tem que ser feito, é para fazer o direito, fazer acontecer o direito que ele tem. Então, isso me move, né? Isso faz com que eu me sinta realizada profissionalmente. E consigo aí no autoconhecimento, não é? Para permitir que passe por mim o sentimento, é esse o desafio hoje. Deixar que o sentimento difícil passe por mim e vá embora, ao invés de tentar simplesmente jogá-lo debaixo do tapete e fingir que tá tudo sempre bem. Isso é importante, né? A gente fica atenta. Essa sou eu hoje. Gente, nós estamos, né, finalizando essa conversa, né, que poderia durar horas. Meu Deus, muito. Muito assunto para falar. Eu acho que é um assunto muito complexo mesmo. É a mulher ter a autovalorização, o autoconhecimento. Hoje em dia eu creio que seja a base de tudo, né, do sucesso, porque sem o autoconhecimento a gente não vai para frente. E de tudo que vocês passaram, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Mas, por exemplo, o que vocês diriam para essas mulheres que estão pretendendo, de repente, deixar um pouquinho a carreira de lado para seguir o marido, ou por algum outro motivo, deixar um pouquinho a carreira de lado? Por todas as dificuldades que vocês passaram, deixando a carreira e tentando retomar essa carreira, quais conselhos ou dicas que vocês, como advogadas também, né, não só como mulheres, mas que vocês têm clientes certamente que passam por essas situações, né, de ter que voltar para o mercado, tem até termos jurídicos ali envolvidos às vezes. O que vocês falariam para essas mulheres? Quais dicas vocês dariam? Ela até falou, a Ana falou sobre o estudo. Sim. Mesmo que você se afaste ali, né, da prática, nunca deixe de estudar. Então, acho que essa daí já é uma dica valiosa, né, para a mulher que pensa em ficar um determinado tempo longe da carreira. Ainda mais porque hoje tem muito curso online, né? Não tem desculpa, né? Não se faça difícil. Então, vamos lá, Ana. O que você deixaria aqui para as mulheres? Eu acho assim, né, que tudo na vida são ciclos, né? E a gente tem que agir, né? Decidir sempre, claro, a razão e o coração, né? A razão e a emoção é um equilíbrio. Eu, por exemplo, na época que decidi que iria, embora eu tenha sofrido algumas pressões, né, por parte até dele mesmo, mas porque ele queria que eu enxergasse a necessidade de irmos, né, porque eu estava até então bem no escritório que eu estava, e eu também já tinha tido um caminho até chegar ali, então eu não queria abrir mão, então eu fui um pouco resistente. E tudo bem, eu não me arrependo, porque realmente eu tive momentos familiares, né, entre família, eu pude ficar muito próxima da minha filha também, e talvez, né, isso tudo tenha sido muito importante para depois passarmos pelo momento do divórcio, né, então assim, tudo acaba se alinhando. O que eu acho que a gente tem que ser leve com as nossas decisões do passado, porque tudo é válido, né? A gente não pode se culpar e carregar assim, uma cruz, que isso impede. Então, eu acho que tem que olhar e honrar nossas decisões, né? Porque de alguma forma você escolheu, né? Então você escolheu casar, um emprego que não deu certo, um marido que não deu certo, um namorado, um noivo, um relacionamento, enfim. E tentar mesmo levar por esse lado de ressignificar, né, e olhar para si, assim, ao mesmo tempo
com esse cuidado, né? Olhar para você como você olha para o seu filho, para sua amiga, né? Enxergar em você beleza, enxergar que você tem muitas qualidades, né? E que sim, você é capaz, você tem que acreditar. Agora, o caminho é de cada um, né? Eu, no meu caso, eu cheguei a ficar afastada da minha área, né? Da advocacia, porque eu passei por um processo delicado e eu não me sentia capaz de advogar. Foi por isso. Mas também foi muito importante, porque eu trabalhei na área administrativa de uma empresa bem conhecida lá em Santos. Lá eu retomei de fato a minha vida com disciplina, com horário, com bater cartão. Então, assim, foi o que eu escolhi naquele momento, que eu achei que seria bom. E foi bom, né? Porque foi através daquele local que eu também consegui, assim, o link para voltar, porque a pessoa, por exemplo, o pessoal do escritório que eu tinha trabalhado, vou dar um exemplo, já sabiam que eu estava naquela situação, mas não tinha vaga no momento, entende? Então, mas aí teve acontecimentos que me levaram, então eu acho que a vida flui pro caminho certo, né? Sim. E a gente tem que ter um pouco de cuidado nesses momentos, né? E é isso, eu acho que é o estudo, conhecimento, é buscar mesmo terapia, porque é importante, ajuda espiritual, né? Eu acho que a espiritualidade, ela dá uma força que nada dá igual, porque a gente precisa essa força que nos move e que dá sentido a tudo que acontece na vida, seja qual for, né, a religião. Acreditar nisso é importante, eu acho que é o que falta muito hoje. A gente vê alguns fatos acontecendo na sociedade que a gente fala, meu Deus, com certeza essa pessoa não tem religião nenhuma, né? Porque se tivesse, não teria, né, cometido tal ato, né? A religião, ela não faz ninguém melhor, mas ela nos torna, assim, melhores, né? Então ela não pode ser uma máscara, mas ela de fato tem que nos tornarmos melhores, né? E o apoio é esse, né? O apoio, eu acho que quando o caminho, às vezes, ele se faz caminhando, né? Mas eu acho que esse olhar para si é importante. Eu acho que a mulher eu acho que ela precisa se desvincular do que não deu certo para poder partir para um novo caminho, para um novo ciclo da vida, né? Então precisa ter, eu acho que precisa finalizar. E a finalização é essa, é o perdão, eu acho que envolve tudo isso, né? O perdão, na verdade, a gente não perdoa, eu perdoei ele, parece que você fez um favor para outra pessoa. Não, o benefício do perdão é diretamente né? no nosso coração, sim. né? Então é assim, eu tô falando, né, espelhado no que eu vivi, né? Foram essas as descobertas que me fizeram realmente, de fato, ficar bem. Hoje a minha filha, né, ela mora com meu ex-marido, eu tenho amizade com meu ex-marido, sempre tive, e ela mora com ele em São Paulo e com a madrasta, com a mulher dele, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse feito, né, um processo tranquilo, ela não conseguiria, né? Ela teria um ódio mortal de não conseguir sobreviver. Conviver, né? Conviver, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sente. Vamos lá. Isso mesmo. Bom, o que eu digo, né? Meu conselho, permita-se, mas planeje-se. Então, é o momento de ser mãe, é o momento de se dedicar à carreira, a carreira, ou quer dizer, ao marido, aos filhos. Permita-se essa sua vontade, mas desde que seja a sua vontade. Não aceite migalhas ou imposições, é necessário autoconhecimento. Mas permita-se, viva essa experiência. Faz parte da essência feminina também, para algumas que queiram vivenciá-la. Mas se planeje, né? Então, assim, não há necessidade de perder o seu networking, não há necessidade de engavetar os seus diplomas permanentemente, ou de algo que a gente vê com tanta tristeza, de você mesma fazer pouco caso da sua formação, né? Então, tantas mulheres, eu fiz direito, mas eu nem prestei OAB. Mas por que você não estuda e faz? Não, agora já faz muito tempo. Eu fiz administração. Fica no comodismo, né? Exatamente. Não jogue fora o seu estudo. Você é múltipla. A mulher, ela é assim. Então, é isso. Permita-se, mas planeje-se. Vai dar certo. Meninas, eu agradeço imensamente a presença de vocês. É um assunto muito interessante, tá? A gente pode até retomar depois, aprofundar melhor, né? Eu fico muito grata da presença de vocês.
Eu quero até me desculpar novamente, tá? Por ter chegado atrasada. Ai, Eu vou que falar isso, assim, porque meu eu preciso Deus. falar. Eu cheguei atrasada e isso me deixou um pouquinho desestabilizada, me deixou um pouquinho abalada. Mas tá tudo bem, eu acho que deu tudo certo. Deu Fantástico. tudo absolutamente certo. Certamente prazer. essa conversa vai inspirar outras pessoas, eu tenho certeza disso. E eu quero fechar esse bate-papo agradecendo aos nossos queridos patrocinadores que mais uma vez, né, estão conosco. Agora nós temos também a presença da Lili Semijoias, que é uma empresa lá de Santos, tá? Uma empresa que virá, já vou deixar spoiler, a Lili virá aqui, a Lilian, contar um pouquinho dessa história, porque é uma empresa que coloca mulheres no mercado de trabalho, tá? Bacana. Então, assim, vai ser também um papo muito inspirador. Eu quero agradecer hoje o bolinho da Lobela Confeitaria Especial, que mandou um bolinho de chocolate. Lembrando que a Lobela confecciona os bolos sem trigo e sem lactose. Nós vamos deixar o endereço para vocês, sem açúcar, para veganos. Então, vocês podem já conhecer o trabalho da Lobela. Eu quero agradecer a Cristal Água, que sempre está conosco em todos os momentos, e agradecer a Espaço Laser, que deixou aqui um mimo para vocês. Nossa, Eu vou que passar o legal. mimo da... tem mimo da Que Espaço Laser. honra. E fechando agora o agradecimento com a querida Pauline Oliveira, que fez a minha make de hoje, ó, não sei se... Nem, gente, eu não tive nem... Lindíssima, Eu não Nós tive estamos nem lindas. tempo Está de linda. de Tá, olhar. pessoalmente tá lindo. Os Linda. olhos estão lindos, nossa. Maravilhoso. Pauline, muito obrigada por essa parceria de sucesso, tá? E eu fico grata. Nós vamos terminar aqui com o nosso cafezinho, tá? E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigada, meninas. Muito Obrigada. obrigada.